Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou tratar de um assunto muito interessante e que eu ouso dizer que eu desconheço algum condomínio que não tenha esse problema. Barulho. Barulho de vizinhos, barulho de unidades externas, barulho de comércio. Esse tema é bem complicado, bem polêmico e praticamente o dia a dia de alguns síndicos. Então se liga nesse vídeo que ele vai ser super interessante para você síndico, para você morador, para dar uma observada com relação a esse tipo de situação. Olá, eu sou Tárcia Quilião, advogada, e vou auxiliar você, síndico, a resolver todos os seus problemas do condomínio com base na lei. Então vamos lá. O barulho, ele pode ser um dos pontos do condomínio que mais pede atenção dos síndicos. De um lado, há muitas vezes alguém que julga não estar incomodando o vizinho. E do outro lado, uma pessoa que não consegue relaxar por causa de ruídos da unidade. É uma situação bastante delicada. Mas afinal, quando acaba o direito de ouvir uma música, arrumar os móveis, arrumar a casa e começa o direito do vizinho de estar tranquilo na sua unidade, descansando após um longo dia de trabalho? É bastante tênue essa linha. É difícil precisar exatamente, uma vez que o critério de desempate é muitas vezes o bom senso. E aí é que está o grande problema. Mas quais são os horários permitidos para se fazer barulho? Bom, via de regra, os horários em que são permitidos fazer barulho estão estabelecidos na convenção e no regimento interno dos condomínios. O período mais comum em que se aceita os barulhos é das 8 às 22 horas da noite. Mas aí se pergunta, mas qual o limite desse barulho e como lidar com essa situação? Bem, atividades rotineiras é realmente algo difícil de se precisar o limite para esse tipo de situação. Por exemplo, eu acho sempre importante, assim, no caso, se ressaltar que as atividades domésticas, corriqueiras, normais que se façam, se pede um bom senso e serem toleradas. Por exemplo, se a pessoa sai cedo e chega em casa após as 22 e precisa lavar uma louça, ligar um secador, ligar uma máquina, fica muito complicado multar uma pessoa assim. Então outros comportamentos do tipo andar com sapatos, ligar máquina de lavar, micro-ondas e até assistir uma televisão num volume que não seja considerado muito alto, mesmo no horário de silêncio, eles podem ser tolerados. É muito complicado se mensurar essa situação e não tem muito o que fazer. Agora, se o problema ele for recorrente no condomínio, de uma unidade de outra, por conta do isolamento acústico, porque afinal de contas muitas construções atuais o isolamento é precário, é possível através do diálogo, da conciliação e da mediação se resolver de forma positiva ou se criar alternativas para minimizar esses trabalhos, esses problemas, como por exemplo o uso de tapetes. E aí você se pergunta, e as festas? Ixi, nem sempre, porém, depois de uma festa você tem como chamar um perito para saber se o índice de decibéis foi ou não o permitido. E também não adianta chamar o perito depois das 6 da manhã que terminou a festa, 8 horas da manhã. Enfim, esse tipo de situação, aí cabe o síndico ter uma mão um pouco mais dura com relação a isso. Dias de semana, festas com volume muito alto, se solicita que seja baixado o volume. Em casos mais extremos ou de reiterado comportamento, cabe ao síndico, o zelador, entregar a multa, para a unidade após as advertências cabíveis e deixar claro de que aquele tipo de conduta não é aceitável no condomínio, uma vez que desrespeita tanto a convenção quanto o regimento interno. Mas assim, o que a gente pode dizer que a legislação fala sobre isso? Quando o barulho ele vem de outra unidade, mesmo se a convenção ou o regimento interno forem omissos quanto a esse assunto, porque há a possibilidade de omissão nos regimentos, há leis que abordam isso aí. Há um limite para o nível de ruído em geral provocado numa unidade, mesmo durante o dia. Isso é garantido pelo Código Civil. No artigo 1336, onde fala dos deveres do condômino, o item 4º, se não me engano, ele diz: dar às suas partes a mesma destinação que tem edificação e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, à salubridade e segurança dos possuidores e os bons costumes. Existe também uma lei federal, a 3.688, que ela determina, que não se pode perturbar sossego alheio ou o trabalho
alheio. Mas quando o barulho vem do estabelecimento comercial, de fora do condomínio, isso é uma situação também bastante comum aqui nos casos que eu atendo, principalmente nos condomínios aqui da região. Bom, nesses casos, né, os barulhos gerados externamente, em alguns estados e municípios, né, tem leis específicas e normalmente dizem respeito aos estabelecimentos comerciais, como bares, casas noturnas, shows e até igrejas. Eles são bastante claros com relação ao índice de decibéis e o horário. Quando o barulho externo vem de um estabelecimento não comercial, como por exemplo uma residência na mesma rua do condomínio, aí sim o que se recomenda ao síndico é que se chame a polícia e se busque o respaldo numa lei federal, que é a que eu citei, a 3.688. Por quê? Porque o sossego, ele é uma garantia constitucional, né? O direito ao descanso, ele é uma garantia constitucional. E aí eu trago aqui para vocês algumas jurisprudências bem recentes que eu acho bastante interessante, que eu utilizo, inclusive, às vezes, quando eu preciso encaminhar uma multa, né? Onde já se chegou num ponto de ter que se encaminhar uma multa. Peço licença para ler. Constante perturbação ao sossego dos condôminos. Imposição de multas. Possibilidade. Escalonamento e majoração das penalidades. Providência franqueada ao condomínio e não exaurida. Restrição e proibição ao uso de medidas extremas. O direito à propriedade, ele não é absoluto e sua utilização deve atender à função social que se destina. Havendo descumprimento das regras de convívio, os prejudicados podem requerer ou aplicar as penalidades cabíveis. O Código Civil estabelece limites ao exercício e direito de propriedade de vizinhança, dentre eles a aplicação de multas e sua majoração escalonada até o décuplo do valor da taxa ordinária de condomínio. Então ali a gente tem, né, aquela possibilidade de aplicar em casos extremos, né, pessoal? Sempre digo em casos extremos, depois de que é um comportamento reiterado, depois que se verificou que foi dada diversas advertências, depois que se verificou que o síndico de forma conciliadora e mediadora tentou resolver e não conseguiu, aí a gente está falando de um caso muito extremo, tá? Então ali pode sim aplicar até 10 vezes o valor da taxa. A restrição e proibição do uso do bem pelo proprietário são medidas subsidiárias extremas, que demandam a comprovação de sanções pecuniárias, que não surtiram efeitos. Então é o que eu falei. Primeiro você tem que ter aquelas outras sanções, as advertências verbais, escritas, a multa, a reincidência da multa, mais uma multa, para depois se chegar ao extremo, né? Então aí, claro, eu sempre falo para os síndicos dos quais eu presto assessoria jurídica, sempre com respaldo, sempre com documentado, escrito. Não adianta, pessoal, de boca, que isso não tem validade depois quando você tiver que aplicar uma multa de até 10 vezes o valor que o código permite. Outra jurisprudência bem interessante, perturbação do sossego, barulho excessivo, vizinho. O artigo 1277 do Código Civil assegura ao proprietário e ao possuidor o direito ao sossego. É o que eu estava dizendo ali. Todos nós temos direito ao sossego. Ou seja, o direito de não ser perturbado, entre outros barulhos, por ruídos excessivos, que tiram a tranquilidade da família e provocam desgastes. Os moradores de condomínio devem se submeter às regras da convenção e do condomínio e do regimento, que proíbe a proibição de barulho excessivo entre 22 horas e 7 da manhã, que é o caso desse julgado aqui, de forma a evitar a perturbação dos demais moradores. E olha só agora. Caracteriza dano moral a conduta de moradora de apartamento que causa perturbações aos vizinhos em decorrência de ruídos excessivos provocados por festas. Então aí, gente, aqui vai o recado, né, para os apartamentos que ficam fazendo festas que não respeitam, que simplesmente rasgam a convenção, o regimento, simplesmente não levam a sério as multas e as advertências lavradas pelo síndico. Tá aí, ó, dano moral. Dano moral se conseguiu nesse julgado, onde a vizinha fazia festas reiteradas e acabou por perturbando o sossego da família vizinha. Outra jurisprudência também interessante, condomínio edilício, uso anormal da propriedade, perturbação do sossego, dano moral. Bato de novo aí, cabe sim dano moral na perturbação do sossego alheio. Todos nós temos direito a tranquilidade e sossego nas nossas residências. O direito e o uso da propriedade, ele é relativo. A gente deve ter ciência de que quando a gente vive em condomínio, a gente tem que respeitar o direito do coletivo. A gente está morando num empreendimento, num local onde outras pessoas também moram. Então aí, outra jurisprudência
jurisprudência, né? Condomínio edilício, uso anormal da propriedade, perturbação do sossego, dano moral. O recorrente que recolhe o preparo extemporaneamente deve ser intimado a fazenda em dobro, sob pena de deserção. Isso é só o início aqui, não nos interessa. Mas o que interessa tá aqui. Os barulhos excessivos e em horários inoportunos suportados por condômino ensejam a fixação de verba indenizatória a título de danos morais de forma razoável e proporcional. Então aí, gente, é mais uma jurisprudência, né, nos assegurando o direito ao sossego, nos resguardando o nosso direito de propriedade. Afinal de contas, nós moramos num empreendimento que é de uso coletivo e a gente tem que sim respeitar o direito do outro. Esse vídeo então foi bastante informativo para vocês, de um tema que todo mundo toda semana chega aqui no escritório, que é barulho e perturbação do sossego. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que a gente trate sobre outros assuntos, deixe um link ali nas nossas mensagens que a gente vai tratar com muito carinho. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube e ative as notificações para receber sempre, diariamente, quando da publicação de um novo vídeo que talvez possa ser a solução de algum problema no seu condomínio. E aqui eu deixo um grande abraço e uma excelente semana para todos nós.